Foi? Amém, glória a Deus. Eita, foi forte aqui, hein? Deixa eu diminuir. Diminuir, irmão? Um pouquinho? Não, para, que isso? Não. O pessoal que chegou aí, sejam bem-vindos. No nome de Jesus, sintam-se à vontade. Nós estamos reunidos aqui, então Jesus está presente também, amém? Amém. Gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre oração. Quem aqui está com oração em dia? Glória a Deus, a imersão está chegando, né? Tem que estar em dia mesmo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Quem trouxe Bíblia, por favor, abra em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Amém? A palavra de Deus vai dizer o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês hoje, o que é oração? O que vocês me responderiam? O que é orar? Alguém se candidata? Uma forma de falar com Deus? Uma forma de falar com Deus? É isso mesmo. Oração nada mais é do que conversar com Deus, né? Muita gente trata a oração como algo, muito misterioso, mas o véu foi rompido e nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos fazer o contato direto com Ele, que é através da oração. A oração, ela é uma arma forte de todo cristão. Mas será que a gente tem usado essa arma como a gente deveria usar? Será que a gente tem orado como deveria realmente orar todos os dias? Porque a gente sabe que oração tem resposta. A gente experimenta isso todos os dias na nossa igreja. Hoje a gente tem um milagre vivo aqui, que é o Tiago. A gente ora muito pela vida dele. Eu tenho certeza que a vitória já está chegando. Já chegou, no nome de Jesus. A oração, gente, ela pode fazer muitas coisas. A primeira que eu destaco para vocês é sintonia. A oração, ela pode te colocar em sintonia com Deus. E o que é estar sintonizado? Ao longo da vida, a gente não entende por que acontecem algumas coisas, né? Vivemos todos os dias situações muito complicadas e a nossa mente é muito limitada. A gente não consegue entender por que algumas coisas acontecem. A gente não consegue ter uma mente mais a fundo para entender que determinada coisa aconteceu porque, é um propósito, Deus está fazendo tal coisa. Não, às vezes a gente só questiona Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? É tão injusto comigo. E a sintonia vai fazer com que você enxergue as coisas da mesma forma que Deus a enxerga. Como deve ser enxergar o mundo da forma que Deus enxerga? Porque às vezes a gente olha para uma situação e pensa, nossa, deu muito errado. Deu total errado. A minha vida está muito errada. Mas Deus olha e fala, não, filho, não está errado. Está do jeitinho que eu quero. As coisas estão do jeito que eu queria que estivessem. Mas você só vai conseguir fazer isso mantendo a sintonia com Deus. A segunda coisa que a oração pode fazer é liberar perdão. Quando nós confessamos os nossos pecados e falamos com sinceridade e com verdadeiro arrependimento, Deus nos perdoa, amém? Ele nos perdoa e assim a gente deve fazer com o nosso próximo também. Além disso, a oração ela vai te libertar da culpa do pecado. Quando a gente peca, vem uma culpa muito grande, né? Então a gente se sente muito inapto para estar na presença de Deus. Não, eu não mereço. Eu sou um pecador, eu sou muito falho, eu tô sujo, eu não mereço orar, eu não mereço estar na presença de Deus. Mas isso é o que o inimigo quer que você pense, certo? Deus, ele quer te limpar e ele quer te ajudar. E para isso você vai precisar orar, mesmo sujinho. A oração, ela cura o nosso físico, a nossa alma, o nosso emocional. Só que para isso a gente precisa manter uma vida de oração, né? Às vezes a gente acha que orar uma única vez por uma coisa vai ser o suficiente, e talvez até seja. Mas às vezes Deus ele te permite ficar em uma situação porque ele quer te moldar, ele quer te modificar. Então às vezes ele deixa a gente de descanso, sabe quando você lava aquela roupa e deixa de molho para aquela sujeira, né, sair mais fácil? Então às vezes Deus faz isso com a gente e a gente fica de molho, esperando. E quem é que gosta de esperar? Esperar é bem difícil, né? Uma mente ansiosa não gosta de esperar. Uma pessoa que tem pressa não gosta de esperar.
mas a gente precisa aprender a esperar em Deus, porque o que esperam no Senhor não se cansam. Amém? Amém. A quarta coisa é a oração, ela pode te fortalecer. Nós já sabemos que orar é conversar com Deus, orar é ter comunhão com Deus. Então, quando você ora, você está sendo fortalecido. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, como é que fulano está aguentando passar por essa barra? Eu não aguentaria. E fulano está todos os dias de joelho. Porque é assim que a gente vence. A gente não vence em pé, a gente vence de joelhos. A gente vence orando todo dia. E se você não ora, você não vai se fortalecer. Se você não tem uma vida de oração, sinto muito. A tempestade vai vir, você vai ficar balançando e talvez até cair. A gente precisa se fortalecer em Deus. E por último, a oração, ela tem o poder de libertar. Nós já vimos muitas pessoas sendo libertas ao vivo e a cores. Ao longo prazo, a oração, ela tem o poder de libertar de vícios, de pecados de estimação que às vezes a gente guarda, de tudo aquilo que vem para destruir a nossa vida. Mas, novamente, para isso você precisa orar. Tá certo. Muitas pessoas costumam dizer eu te amo, né? Uma das formas mais bonitas de você dizer eu te amo para alguém é eu estou orando por você. É a coisa mais linda que você pode dizer para alguém, eu estou orando por você. Porque a oração, ela tem um poder cientificamente comprovado de mudar não só a sua vida, mas a vida de outra pessoa também. E isso é incrível, porque, gente, a gente tem contato direto com Deus e a nossa oração pode mudar a vida de alguém. Você já parou para pensar que talvez uma pessoa só precise de uma oração, de um abraço seu? A sua oração pode mudar vidas. Nós podemos fazer os mesmos milagres, só que a gente não tem fé o suficiente para isso. Mas a gente pode fazer. E tem gente hoje precisando da nossa oração. Tem gente hoje necessitando desse abraço, desse eu te amo. E o que nós temos feito? Ok. Mas se Deus já sabe o que eu vou dizer, então... Sara, se Deus já sabe o que eu vou dizer, pra que eu vou orar? Pra quê? Se Deus já sabe o que eu vou dizer, não faz sentido nenhum na minha cabeça. A gente não ora pra mudar a vontade de Deus. A gente não ora para tentar colocar as coisas na nossa visão, no nosso propósito, mas a gente ora com o objetivo de ter intimidade com Deus. Intimidade. É importante que você entenda que você é filho, certo? E filho tem intimidade. Vocês não têm intimidade com os pais de vocês, com a família de vocês? Com Deus não é diferente. Deus, ele quer ter intimidade com você, porque nós somos filhos. Orar é um privilégio. Em algumas religiões, eles te colocam, sei lá, de castigo, digamos assim, né? Então, você vai orar e vai fazer tal coisa. Oração é um castigo. Mas orar é um privilégio. Orar deveria ser, pelo menos, um privilégio, porque, novamente, a gente tem contato direto com Deus, certo? A gente tem contato com Deus. E estar em contato com Deus pode te causar muitas coisas boas, além da santidade, pode te fazer uma pessoa nova. E quem não quer ser renovado, não é verdade? Quem não quer ser uma pessoa nova? Tudo que Deus está esperando é que você dobre os seus joelhos, que você vá até a porta do seu quarto e fala, oi Jesus. Deus não está esperando que você enxergue Ele como um ser inalcançável, mas como seu Pai. Deus é acessível. Você só precisa se ajoelhar e falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não sei como orar, mas me ensina. Espírito Santo, eu não sei, mas me ensina. E é um pouquinho de cada vez, é um dia após o outro. Oramos porque onde há oração, há movimento. Vocês já conhecem a história de Jonas? Quem aqui conhece a história de Jonas? A maioria, né? Jonas, ele ficou 3 dias dentro daquele peixe gigante. E o que Jonas fez dentro da barriga do peixe? Ele orou, não foi? E ele teve resposta naquele momento? Não teve resposta naquele momento. Mas enquanto Jonas orava, Deus movimentava aquele peixe. Pode ter certeza que talvez você não esteja enxergando, mas o lugar que você ora vai se movimentar. Vai se movimentar. Onde a oração há movimento. Às vezes você não entende que a resposta vai vir depois, ou por que ela vem depois, mas ela vai vir, pode ter certeza. Deus, ele vai te guiar, ele vai te mostrar. Mas enquanto isso, você precisa continuar orando. Continuar orando. No final, Jonas chegou a Nínive, certo? Ele chegou de onde ele não deveria ter fugido. E no final deu tudo certo. No final, a vontade de Deus foi cumprida. Talvez não da forma que Jonas queria. Vocês acham que ele queria ser engolido por um peixe gigante? Obviamente que não. Mas ele precisava daquilo, né? No final, Jonas aprendeu. Eu tenho certeza disso. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que você tem feito com o seu tempo? O que nós temos feito com o nosso tempo? Porque hoje são que dia? 22, né? 22 de junho de 2024. Esse dia nunca mais vai voltar.
Esse momento vai se repetir mais vezes, no nome de Jesus, mas dia 22 de junho nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ter 15 anos de novo, 20 anos de novo, 30 anos de novo. Quem aqui tem mais de 30 e sente falta dos 15? É maravilhoso, né? Eu sinto falta, eu nem tenho 30 ainda, mas enfim. E é muito engraçado, porque o tempo, ele tá correndo, ele não tá andando, ele tá correndo. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. E o que a gente tem feito com o nosso tempo? Sabe? Gastar com redes sociais, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Isso é perder tempo. Para o mundo, isso daqui, o que nós estamos fazendo agora, é perda de tempo. Ai, por que esses jovens estão juntos, reunidos aí? Deveriam estar numa balada, curtindo a vida. Ai, deveríamos estar fazendo qualquer outra coisa. Para o mundo, isso daqui é perder tempo. Para nós, não. Isso daqui é ganhar tempo. A gente não perde tempo com Jesus. Pode ter certeza que enquanto você estiver em Deus, você não vai falhar. Isso é fato. Você não vai falhar em Deus. Às vezes a gente pensa que talvez seguir um caminho diferente, né? Um caminho que nem sempre é fácil, servir a Deus não é fácil. E a gente enxerga isso como um problema, às vezes, né? Como, poderia estar aproveitando a minha vida de uma forma diferente. E eu estou aqui. Mas não, você não vai falhar. Enquanto você estiver em Deus, você não vai falhar. Pode ter certeza disso. Não aproveite o tempo da mesma forma que o mundo aproveita. Então, gaste mais tempo com Jesus. Gaste mais tempo lendo a Bíblia. Porque, gente, essa é a melhor forma de usar o seu tempo. Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida, né? Tem trabalho, estudo, faculdade, por aí vai. É muito corrido. Às vezes a gente tem 5 minutos para falar com Deus. Mas aprenda a dar a primícia ao Senhor. Se, os 5 minutos é o melhor que você pode fazer, amém. Deu 5 minutos. Mas faça o seu melhor para Deus, porque Ele está olhando, Ele está te vendo. Será que Ele está em último lugar? Será que quando você acorda pela manhã, orar é a primeira coisa que você pensa? Ou você já vai para o seu celular? Vamos parar para pensar um pouco mais nisso. Dentro disso, eu separei só alguns perigos para falar para vocês. Eu não estou dizendo que orar é fácil, orar todo dia. Ter uma vida de oração não é fácil, mas a gente precisa fazer isso. E às vezes aparece uma tal de inconstância. Sabe aquela pessoa que começa a fazer um negócio e para no meio do caminho? Sabe aquela pessoa que não consegue se manter firme em nada? Nunca consegue concluir? Isso é uma pessoa inconstante. E a inconstância, ela nos leva a um lugar de perigo. A inconstância, ela nos deixa frustrados. E com Deus, às vezes a gente acha que tem que começar, assim, do muito, né? Eu não oro, então a partir de amanhã eu vou orar 3 horas por dia. Não vai. Vai por mim, você não vai. Não é assim. Quem aqui faz, por exemplo, academia? Alguém faz academia aqui? Fabrício faz? Tá, academia, certo. Você consegue ver o resultado de um músculo de um dia para o outro? Não. Precisa de quê? Consistência, constância, né? Eu sei que tem umas pessoinhas que é um pouco afobada que vai já olha no espelho, eita, cresceu ou não cresceu, né? Mas não é assim, precisa de constância. Constância é fazer todos os dias um pouquinho. Com Deus é a mesma coisa. Não pense que você vai ter uma vida de oração de um dia para o outro, sendo que você nem fala com Deus nem 5 minutos por dia. Começa aos poucos. Sara, mas eu vou começar orando 2 minutos. Começa 2 minutos. Vai aumentando depois. Com o tempo você vai orar 1 hora seguida e vai achar pouco demais. Mas você precisa começar. Então corte esse ciclo de inconstância na sua vida. A segunda coisa que pode te atrapalhar é o esperar sentir. Eu só vou orar quando estiver motivado. Então, só vou ler a Bíblia quando me der vontade. Você não vai. Vai por mim, você não vai, porque a tua carne não quer orar. Sabe por que a tua carne não quer orar e ela não quer ler a palavra? Porque na eternidade a tua carne não vai estar lá. Não vai. Então, por que ela vai querer orar? Para que ela vai querer louvar? Não tem porquê. Então, nós precisamos entender que esperar não envolve ficar parado. Esperar envolve estar em ação o tempo todo e corrigir o que você está fazendo. Então, assim, se você entende que não está motivado, faça com disciplina até a motivação vir. E por último, uma coisa que todo mundo já sabe, pecado. Gente, pecado nos afasta de Deus, isso é fato. Cria uma barreira muito grande, mas muitas pessoas costumam utilizar isso para, pequei, então não vou orar. Estou suja, para que eu vou orar? Pequei mesmo? É o que Satanás quer que você pense. Então, o que acontece? Se você está sujo, criaturinha, não pense que ficando longe do Senhor você vai conseguir ser limpo. O fato é que, mesmo sujo, vá para a presença de Deus, porque Ele vai te limpar. Pode ter certeza. O pecado é como aquela piscina escorregadia. Se você passar lá perto, a probabilidade de você cair é grande. Então, o que a gente tem que fazer com o pecado? Fugir, não é? E resistir ao diabo. A Bíblia nunca nos falou para resistir ao pecado, e sempre fugir dele. Então, fuja do pecado e esteja em Deus.
o tempo todo, porque é só assim que você vai vencer. Amém? Amém. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 21. Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Será que você tem pedido as coisas com fé mesmo? Ou você tem orado, mas no fundo duvidando de que Deus pode fazer? Porque tem algumas situações que são bem difíceis pra gente que é humano, né? A gente não consegue entender por que acontece ou... É difícil, é muito... A nossa mente é limitante. Ela é muito limitada, ela não consegue entender o porquê que algumas coisas acontecem. Então, na oração, Deus ele pode modificar a sua visão. Talvez ele não mude a situação, né? Talvez ele não faça o que você quer que ele faça, mas pode ter certeza que ele vai dar um jeitinho de mudar a tua visão, para que você encare o processo de uma forma mais fácil. E eu sempre gosto de me contentar com uma coisa, né? Que se não for nessa vida, gente, vai ser na eternidade, né? A questão, tipo, talvez você não receba algo que você queira aqui, ou não faça determinada coisa aqui, mas na eternidade vai ser maravilhoso. E não precisa esperar necessariamente pela eternidade, porque viver a eternidade aqui na Terra só depende de você e o seu relacionamento com Deus. A gente toca a eternidade todas as vezes que a gente ora, a gente toca a eternidade todas as vezes que a gente se conecta com Deus. Então se conecte com o seu Pai. Nós somos filhos, você é filho, nós temos uma identidade, nós não somos órfãos, então nosso Pai nos ouve, certo? Algumas vezes ele vai ficar em silêncio, vai. Porque ele quer testar, será que o meu filho ele vai falar comigo só quando estiver sentindo? Ou ele fala comigo o tempo todo? É uma pergunta. Será que você fala com Deus só quando você sente? Ou quando ele vai embora, ou no sentido de ficar em silêncio, será que você fala do mesmo jeito? É uma pergunta. Então esteja com Deus o tempo todo, porque essa é a única forma de vencer o pecado. Esteja com Deus em oração, porque, gente, para vencer esse mundo de aflição é só orando. Não tem outra solução. E se você ainda não tem intimidade com Deus, se você ainda não conhece e deseja experimentar novas coisas, tudo que você precisa fazer é fechar a porta do teu quarto e orar. E falar com Deus: Oi, Jesus, eu estou aqui. Oi, Jesus, eu quero te conhecer. Me mostra. E pode ter certeza que algo novo vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus.